Shalom Ubrachá. Nossa aula de hoje é sobre a Parashá. Yosef, ele sofreu muito, estava 12 anos na cadeia, e depois de 12 anos aconteceu um grande milagre, e ele saiu da cadeia e se tornou o vice-rei do Egito, um vice-rei que mandava mais do que o rei. E a pergunta é, se Deus fez um milagre depois de 12 anos, não poderia ter feito o milagre antes que tudo acontecesse, já que se trata de um milagre, que está escrito Ketzam LaHoshech, que Deus coloca um limite para a escuridão. Não teria como antecipar esse limite e já tirar ele dos sofrimentos antes. Então vamos para Moshe Rabbeinu. Essa é a pergunta do próprio Moshe. O Moisés da Torá, Moshe pergunta para Hashem: Mipnei ma yesh tzadik vetov lo, tzadik veralo. São duas perguntas. Por que existe um tzadik que tem uma vida boa? Isso é uma pergunta. E por que existe um tzadik? Tzadik é a pessoa altamente elevada. Traduzido como justo, a tradução não representa a essência do que é o tzadik. Se eu falar para você que você é uma pessoa justa, isso não quer dizer que você é uma pessoa altamente elevada espiritualmente. Então, quando a Torá fala a palavra tzadik, está se tratando de uma pessoa altamente elevada espiritualmente. A não ser que seja no caso de um julgamento, no fórum, quem ganha a causa é chamado de tzadik. E aí daria para traduzir como justo. Mas quando a gente fala tzadik, a gente não está dizendo alguém justo. Não está dizendo alguém que foi processado e saiu livre do julgamento. A gente está falando sobre alguém que está num nível espiritual muito elevado, que a bênção que ele dá acontece. Uma pessoa que é um tzadik é uma pessoa extremamente elevada espiritualmente. E Moshe Rabbeinu, ele pergunta para Deus por que existe um tzadik que tem uma vida boa e por que existe um tzadik que tem uma vida ruim. E são duas perguntas e vamos para a primeira etapa. E aí a gente entra no assunto do Yosef. Nosso patriarca Abraão, ele trabalhou duro para chegar a um nível de Sefirat HaChesed, alcançar, revelar a Sefirah chamada de Chesed do mundo de Atzilut, revelar ela nesse mundo aqui. Quer dizer, ele fez uma sincronização direta com a Chesed de Atzilut. Esse era o nível espiritual que ele estava. Mas até chegar a isso, é claro que desde o começo ele já tinha uma inclinação para isso. Mas até chegar a isso de verdade, ele trabalhou muito duro. Nosso patriarca Yitzhak, ele teve uma sincronização direta com a Gvurá de Atzilut, com a Sefirah chamada de Gvurá no mundo de Atzilut, que é o mundo mais alto. Acima de Atzilut, todos os mundos acima de Atzilut, eles são raízes para o mundo de Atzilut. Eles são tipo as pontes do mundo de Atzilut, mas a gente começa a contar os mundos espirituais a partir do mundo de Atzilut. O mundo mais elevado do que a gente chama de Olam HaTikun. Acima disso são raízes e são mundos também mas não no nosso conceito de mundos, quer dizer, são níveis de revelação divina superiores, mas não no nosso conceito de mundo que alguém possa alcançar a esse nível, como foi no caso dos nossos patriarcas. Yaakov, ele era a representação da Sefirah chamada de Tiferet de Atzilut, nesse mundo aqui. Então, cada um dos nossos três patriarcas trabalhou duro para chegar até onde ele chegou. E depois vamos ter o Yosef. Yosef, ele não vai ser o nosso quarto patriarca, porque muitas pessoas do nosso povo, até alguém perguntou, um comentário, eu fiquei sem graça de... a pessoa perguntou de que tribo que eu sou.
Aí o povo de Israel tem 12 tribos. Na verdade são 13, porque Yosef se divide em duas, que é Efraim e Menashe. A pessoa me pergunta que tribo sou, a gente não tem como saber. Então eu coloquei lá um sorrisinho. Então, voltando aqui pro que importa, Yosef ele não é o nosso quarto patriarca, porque do Yosef, como dissemos, saíram Efraim e Menashe. Yosef dá origem a duas tribos, e essas duas tribos, elas estão perdidas, elas fazem parte das 10 tribos perdidas, e por causa disso, nós não chamaríamos ele de patriarca. A Gemara diz, patriarcas são só 3, são só Abraham, Yitzhak e Yaakov. Matriarcas são só 4, a Sarah, Rivka, Rachel e Leah. Depois disso, não temos mais patriarcas. Matriarcas, mais o Yosef, ele alcança um nível que é o nível dos patriarcas. Ele vai ter uma sincronização direta, ele vai representar nesse mundo a Sefirah chamada de Isod, do mundo superior. Ele vai representar ela nesse mundo aqui, quer dizer, ele vai ter uma sincronização total com essa Sefirah chamada de Isod. Então ele está no nível dos patriarcas. E para chegar até lá, aí ele precisaria trabalhar duro. Só que no lugar de trabalhar duro, ele fez um erro de avaliação. Ele achava que ele estava trabalhando duro, que ele ia ver como estão os irmãos dele, como eles estão lá pastando as ovelhas. E quando ele voltava, de tanto medo que ele tinha que eles fizessem coisa errada, imagina ter uma situação assim, a pessoa olhou para a banca de jornal, a mulher fala, você está olhando para a mulher pelada. Aí ele se espanta, ele fala, como você tem uma coisa dessas na sua cabeça? Aí ela pergunta, então por que você olhou para a banca de jornal? Então ela sabe que ele não está olhando para a mulher pelada, mas ela quer que ele se distancie disso até o outro extremo. Então por isso ela faz todo escândalo. E então Yosef, provavelmente essa era a intenção dele, que ele ficava com tanto medo que os irmãos dele fossem se relacionar com as mulheres de Canaan, ou que eles fossem comer um pedaço de animal vivo, alguma coisa assim, que ele já contava para o pai deles, falava, olha, eles estão dormindo com as cananeias e eles estão comendo parte de animal vivo, e o pai já pegava no pé deles. Então assim, de tanto que ele era mahmir nisso, ele acabava falando mal dos irmãos. E como ele vai chegar então até o nível da Sefirah do Yesod de Atzilut, se ele está indo agora para o lado contrário? Então por causa disso Hashem fez um milagre e não impediu com que os irmãos jogassem ele no buraco e vendessem ele, e não fez o milagre dele ser vendido para alguém que tem uma mulher mais normal do que aquela mulher que comprou ele. E afinal das contas, todas as variáveis dessa equação levaram a isso que Yosef chega na prisão, pelo fato dos irmãos terem vendido ele, pelo fato dele ter sido escravo de uma mulher louca, desequilibrada, queria dormir com ele o tempo todo e ele não deixava, pelo fato de, afinal das contas, ela ter inventado uma história e o marido dela colocou ele na cadeia, e ele passou lá 12 anos. E a história dele lembra muito a história do Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele fugiu dos romanos. Os romanos dominavam a terra de Israel sempre com o coração na mão, porque Israel era o cruzamento de todos os continentes, Europa, Ásia e África,
quem dominava Israel tinha controle sobre todos os 3 continentes. Então os romanos sempre ficavam com medo que os persas, que eram os concorrentes dele, eles dominariam, afinal das contas, o Oriente Médio, Israel. E qualquer coisa que acontecia em Israel, os romanos eles reagiam de uma maneira muito anormal. Então uma vez, 3 grandes rabinos, Rabbi Shimon Bar Yochai, o Rabbi Yehuda Bar Ilai e o Rabbi Yossi conversaram sobre os romanos. Agora que estamos na festa de Hanukkah, nós vimos que os gregos eles não investiram nada em Israel. Os romanos montaram aquedutos, eles trouxeram água, eles fizeram mercados municipais, eles fizeram muitas coisas, fizeram balneários, pontes. Em outras palavras, o Rabbi Yehuda Bar Ilai, que era uma pessoa muito pobre, era um grande sábio de Israel, mas materialmente ele era uma pessoa pobre. Ele falou: olha que bonito que os romanos fizeram o mercado municipal e olha, na época dos gregos não tinha mercado municipal, se perdia dinheiro, agora tem um mercado municipal, dá para ganhar mais. E com certeza um judeu, quando ganha dinheiro, vai doar para uma instituição judaica e vai aumentar o número de pessoas estudando o Torá. E o Rabbi Shimon Bar Yochai falou: olha, desculpa, tudo que os romanos fizeram para si próprios. Eles fizeram o mercado municipal até para ter lá uma prostituta, até para ter lá mulheres que não se comportam certo, mas até isso eles imaginaram também. Mas eles só não imaginaram que o judeu vai ganhar dinheiro e vai doar para uma instituição judaica para divulgar o estudo da Torá. E o Rabbi Yossi ficou quieto, não falou nada. Afinal das contas, tinha alguém assistindo o debate deles, e essa pessoa também pode ser por uma boa intenção, quis dizer: olha gente, tomem cuidado com os romanos, porque tudo que eles estão fazendo para si próprios. E até que isso chegou aos romanos. E o governo romano da região já ficou com medo. Olha, um grande rabino falando mal da gente, daqui a pouco isso aqui já vai virar Irã, já vai virar Pérsia. Aí eles decretaram, para dar um exemplo para o povo, falaram: olha, o rabino que falou bem da gente, o Rabbi Yehuda Bar Ilai, ele vai ser o primeiro a falar em todos os lugares. Se tem uma reunião dos rabinos e ele não estiver, ninguém abre a boca. E a continuação, o Rabbi Yossi, que ouviu a discussão e ficou quieto, não falou bem dos romanos, vai ser exilado para Tzipori, lá na Galileia. E o Rabbi Shimon Bar Yochai vai ser executado, vai ser morto. O Rabbi Shimon, primeiro, ele se escondeu numa sinagoga num campo, ele e o filho dele. Depois eles fugiram para o Galil, para Baixa Galileia, e entraram numa caverna, chama Miron, o lugar, eu estive lá muitas e muitas vezes. Lá tem o túmulo do Rabbi Shimon Bar Yochai, do Rabbi Lazar, o filho dele. Rezei lá, pode-se dizer, centenas de vezes, não dezenas. E o Rabbi Shimon Bar Yochai e o Rabbi Lazar, o filho do Rabbi Shimon Bar Yochai, eles estudaram na caverna 12 anos. Uma história para Lag BaOmer, que é o dia do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai, que ele pediu para fazer uma festa. A pessoa sai de um mundo pior para um mundo melhor, ele falou: todo mundo tem que festejar. E lá ele esteve, Rabbi Shimon Bar Yochai e o filho dele, 12 anos, numa cadeia, vamos dizer assim, numa caverna. Lá não tinha soldados tomando conta da porta de fora, mas tinha um perigo que, se eles fossem vistos, os romanos saberiam onde eles estavam. Então eles não saíram da caverna. Quer dizer, como o Yosef estava 12 anos na prisão, Rabbi Shimon Bar Yochai e Rabbi Lazar também estavam 12 anos na caverna, que é o mesmo assunto. Talvez as condições
Yosef na prisão foram até melhores do que do Rabbi Shimon Bar Yochai na caverna. E o que aconteceu quando eles saíram da caverna? Foram para a cidade de Tver, quer dizer, tem a história, eles saíram depois de 11 anos, depois tiveram que voltar mais um ano, porque estavam num nível espiritual tão elevado que já onde eles olhavam pegava fogo. Mas vamos levar em conta, na hora que eles saíram, a segunda vez que saíram de verdade, e o Rav Pinchas Ben Yair, que era o genro do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele chorou. Ele falou, coitado de mim que eu estou te vendo assim. Aí o Rabbi Shimon Bar Yochai falou para ele, sorte sua que você está me vendo assim, porque se você não estivesse me vendo assim, quer dizer, o Rabbi Shimon Bar Yochai, depois de 12 anos na caverna, estava com rachaduras na pele inteira. Deus me livre. Hoje as pessoas pensam que tem uma rachadura no calcanhar, já querem ir para o pronto-socorro. Imagina o Rabbi Shimon Bar Yochai com rachaduras no corpo inteiro, na pele toda. E ele falou para o Rav Pinchas Ben Yair, se você não me visse assim, você não veria isto em mim. O que ele não veria nele? Que no começo o Rav Pinchas Ben Yair, que era o genro do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele sabia muito mais estourado que o Rabbi Shimon Bar Yochai. E cada pergunta do Rabbi Shimon Bar Yochai, ele dava 12 respostas diferentes. Depois da caverna, ficou o contrário. Cada pergunta do Rav Pinchas Ben Yair, Rabbi Shimon Bar Yochai dava 24 respostas diferentes. Então, quer dizer, ele ultrapassou de longe o nível espiritual do genro dele, e ele se tornou o maior tzadik do mundo. E isso no mérito da caverna. A mesma coisa aconteceu aqui com o Yosef. Pelo fato de ele estar na prisão durante 12 anos, ele chegou a um nível espiritual que compara ele falando mal dos irmãos para o pai, ou na hora que ele se tornou o vice-rei do Egito, que os irmãos dele vieram, e ele poderia falar, eles que me jogaram no buraco, tentaram me assassinar, me venderam como escravo, agora eu vou me vingar. E ao contrário, ele quis que eles fizessem tshuva de ter vendido ele, que ele não pensou só no fato de que ele não iria fazer nada de mal para eles, ele pensou no bem deles no próximo mundo, que eles vão ser julgados lá em cima por terem vendido ele como escravo. E por causa disso, a gente vê que olha o nível espiritual que ele chegou antes. Ele estava contando para o pai um monte de besteiras, complicou a vida dos irmãos. E agora o contrário. Agora ele está interessado não só no bem material deles, que isso ele já garantiu, mas também no bem espiritual deles. Então ele faz todo um teatro para que eles façam tshuva. Ele faz todo um teatro para que eles se arrependam do que eles fizeram de errado. E aqui a gente vai ver detalhadamente o motivo que Deus não fez o milagre para que ele não fosse vendido para o Egito, que na hora que ele se revela para os irmãos, ele fala, não foram vocês que me venderam, foi Deus que fez isso para que vocês tivessem o que comer. E essa é a pergunta de Moshe Rabbeinu, a primeira pergunta. Por que existe um tzadik que tem uma vida boa? Porque essa vida boa para o tzadik não é bom. O Yosef, quando tinha uma vida boa na casa do pai dele, ele fofocava, fazia intrigas entre o pai e os irmãos. Depois que ele teve a vida ruim, ele virou um tzadik. Sefirat HaYesod nesse mundo, a Sefirat chamada de Yesod, se revelou nesse mundo por meio dele, a Sefirat de Atzilut. Olha o nível que ele chegou, Lama Atzilut, acima de todos os níveis, porque acima de Atzilut já são raízes de Atzilut. Então, voltando agora à segunda pergunta, então, mas você fala, se ele é um tzadik, porque ele tem uma vida ruim? Então, a Hashem pergunta para Moshe Rabbeinu pergunta para Hashem, por que existe um tzadik que tem uma vida ruim? Então, tem explicações para isso, mas o princípio da pergunta é, se ele é um tzadik,
ele tem que ter uma vida boa. Isso a gente vai ver agora no caso de Yosef. Quando Yosef não era um tzadik, ele teve uma vida ruim, ele foi vendido, os irmãos odiavam ele, venderam ele como escravo, ele não só que ficou escravo, depois ainda foi para a cadeia. Depois que ele passou por tudo isso, ele se refinou, aí ele virou vice-rei do Egito. Aí ele teve uma vida boa. Então, ou seja, a gente poderia responder a primeira pergunta dessa maneira. Por que um tzadik tem uma vida ruim? Para que ele chegue a um nível superior ao que ele está agora. E quando ele chega a esse nível superior, aí a vida dele vai ficar boa. Mas existem grandes tzadikim que a meta deles era um paraíso superior. Era chegar a um nível superior no próximo mundo. Então eles passaram nesse mundo, eles passaram dificuldades a vida inteira, porque o foco deles era não ter uma vida boa nesse mundo, para que a vida deles no próximo mundo seja muito melhor, para atingir um nível espiritual muito mais elevado. Tipo Yosef, quando ele se tornou um tzadik, aí ele virou vice-rei. Mas se ele continuasse, Deus me livre, que não acontecesse, se ele continuasse na prisão a vida inteira, ele ia chegar no nível de tzadik superior a esse, aparentemente. Então essas são as duas perguntas. Quer dizer, por que tem um tzadik que tem uma vida ruim? Porque por meio dessa vida ruim, ele chega a um nível de tzadik, a um nível superior. Então por que tem um tzadik que tem uma vida boa? Se a vida ruim leva ele a um nível superior, então por que ele precisa de uma vida boa? Agora a gente vai ver, porque também a vida boa leva ele a uma subida maior. Ou seja, a resposta para as duas perguntas é a mesma. Você pode chegar a um nível mais elevado, tendo uma vida ruim, a pessoa sofre, fala, ai, cansei de sofrer, vou rezar para Deus, fazer um acordo. Vou falar para ele, Hashem, eu paro de fazer coisa ruim, você para de me fazer sofrer. Você faz um milagre para mim parar de sofrer. E tem um que é o contrário. Na hora que a vida dele está boa, ele fala, Hashem, eu quero te agradecer que você está me dando uma vida boa, agora eu vou fazer muito mais coisas boas em agradecimento a isso que você está me dando uma vida boa. Quer dizer, tanto a vida ruim leva a pessoa a se aproximar de Deus, quanto a vida boa leva a pessoa a se aproximar de Deus. Então o certo é que todo tzadik tem uma vida boa. Aí já tem um problema, que vai ter alguém, como era o Yosef antes, que a vida boa levou ele a fazer a intriga dos irmãos. E a vida ruim retificou ele. Mas depois disso, a vida ruim, ele já estava num nível. Ele não precisava mais da vida ruim. Você não está no mundo só para sofrer. Você está no mundo para fazer coisas boas. Você não está no mundo para sofrer. Está escrito, Deus criou o mundo para que você tenha uma vida normal. Não para que você sente num formigueiro e fique berrando que as formigas estão te picando e sentindo que você agora é o maior tzadik, que você está agora subindo para níveis espirituais. Ou seja, em resumo, as duas coisas são necessárias. É necessário que um tzadik tenha uma vida ruim, Deus me livre. É necessário que o tzadik tenha uma vida boa, porque as duas coisas ele precisa fazer. Quer dizer, tem uma hora que ele precisa se retificar do que ele fez de errado, numa reencarnação anterior, vamos dizer, e essa é a resposta do Zohar, que a Gemara diz, tzadik vetovlo, tzadik que ele tem uma vida boa, é um tzadik ben tzadik, é um tzadik filho de um tzadik. Diz o Zohar que isso não é biológico, mas é espiritual. Quer dizer, tzadik filho de tzadik, quer dizer que na reencarnação anterior ele era um tzadik, e nessa ele também é um tzadik. Então ele recebe nessa reencarnação também o bem pelas coisas que ele fez na reencarnação anterior. E diz a Gemara, tzadik verá-lo, tzadik que é ruim para ele,
é um tzadik ben rasha, um tzadik filho de um rasha, filho de um criminoso. Diz o Zohar também a mesma coisa. Não é filho biológico, porque se ele é um tzadik, ele é filho biológico de um criminoso, todo mundo vai bater palma para ele, vão falar, olha, você teve um pai desses e você é um tzadik, ele é mais tzadik ainda. Então diz o Zohar, tzadik ben rasha é que é filho espiritual de si próprio, não filho biológico. Quer dizer, na reencarnação anterior, ele era o criminoso. E nessa reencarnação atual, ele é o tzadik. Então, ao mesmo tempo, ele está retificando, ele está sofrendo pelo que ele fez na reencarnação anterior. Ele é um tzadik, mas ele sofre porque ele está pagando pelo que ele fez na reencarnação anterior. Então, de uma maneira geral é isso. Quer dizer, o certo é a gente ter uma vida normal para cumprir os mandamentos divinos de maneira normal. Isso é o certo. Ter uma vida difícil, então você sabe que alguma coisa errada a gente trouxe de uma reencarnação anterior que a gente está retificando. Ter uma vida boa, quer dizer que alguma coisa você fez bom demais na reencarnação anterior que você está ganhando agora o bônus nessa. Mas o certo é ter uma vida normal para que você consiga fazer os mandamentos divinos da maneira correta. Yosef, ele teve uma vida ruim, depois a vida dele foi de um extremo ao outro. Por quê? Porque está escrito o Ketzam Lachoshach, que a coisa ruim tem limite, a coisa boa não tem limite. A coisa boa pode ser eterna, a coisa ruim é sempre limitada, nunca é eterna. Por quê? Porque o que é eterno é Deus, e Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, então o bem é eterno. O mal tem limite, e cada vez o limite dele é maior. Ele chega num limite que acabou. E a gente está se aproximando cada vez mais desse limite, por isso que aparentemente o mundo está ficando mais perigoso, como uma fera que ela já levou um tiro, vamos dizer, nos conceitos de hoje, e ela está ferida, e ela está para morrer. Então, antes dela morrer, ela fica muito brava. Então, agora o lado ruim do mundo está nessa situação, que ele já sente o limite dele, já sente o final, então a gente vê que está como uma fera ferida. Então, agora vamos para o assunto de Hanukkah, que sempre cai Hanukkah em Parashat Miketz. Da mesma maneira que você vê o que aconteceu com o Yosef. Ele teve uma vida ruim, mas essa vida ruim teve um limite, e depois que chegou a esse limite, veio Miketz Shnatayim Yamin. Depois desse limite, ele se torna a pessoa mais poderosa do país mais poderoso, e todos ficam orgulhosos de serem parentes dele. Então os irmãos que odiavam ele se tornam agora orgulhosos de serem os irmãos dele. E graças a Deus assim. Então a mesma coisa acontece com a história de Hanukkah. Está escrito Bayamim Haem, naqueles dias, Bisman Hazeh, nesse tempo. Da mesma maneira que aqueles dias foram propícios para uma mudança de um extremo ao outro, que o nosso povo estava oprimido pelos gregos antigos, gregos sírios. Tinha o Daniel, a Navi, ele viu feras, que cada fera seria um exílio que a gente iria passar por ele. Então tinha a fera de 4 chifres, que representava a Grécia, que primeiro a Grécia era um país só, depois ela se tornou 3 países, então ela é representada 4 vezes. O primeiro país que era um país só, depois mais 3 países que incluía o primeiro, e um desses 4 chifres era a Síria da Grécia, que foi o país que nos oprimiu, gregos sírios. E o que aconteceu na prática, Deus me livre, depois de todo o sofrimento que nós passamos com eles, nós saímos para uma pequena independência entre um exílio e o outro.
entre a fera, que era a fera de 4 chifres, que era a Grécia, e até entrar no exílio do Edom, que começa com os romanos. E nós tivemos um pequeniníssimo espaço de independência, quer dizer, subimos assim a um ponto que não estávamos nem antes e nem estivemos depois. Por causa dessa descida, por causa desses sofrimentos, nós chegamos a um nível superior. E uma coisa interessante, quando nós acendemos as velas de Hanukkah, e nós falamos, Bayamim Maim, naqueles dias, Bismanazé, nesse tempo, quer dizer que agora, principalmente hoje, que estamos já na 5ª vela de Hanukkah, que hoje a luz já ultrapassou a escuridão. A gente começa no primeiro dia de Hanukkah um pouquinho de luz para muita escuridão, tipo uma vela acesa para 7 apagadas. O segundo dia já é mais luz, mas são 2 velas acesas para 6 apagadas. O terceiro dia são 3 velas acesas para 5 apagadas. O quarto dia já é o mesmo número de velas acesas e apagadas, até que a gente chega hoje, que é o 5º dia de Hanukkah. Hoje é o máximo, o máximo não, hoje é a virada, desculpa, o máximo é o 8º dia. Hoje é a virada, agora, a partir de agora vai ter mais luz do que escuridão, que já são 5 velas acesas contra 3 apagadas. Vou contar para vocês uma história, vocês não vão acreditar. Eu acho que eu já contei uma vez, deve estar em uma das 300 aulas de vídeo que a gente tem no canal aberto, deve ter essa história também, mas até se eu procurar também não vou encontrar, então vou contar para vocês de novo. Eu mudei para Israel em 1978, estava primeiro numa yeshiva em Jerusalém, chamava Dvar Jerusalém, depois fui para Kfar Chabad, que era uma yeshiva que aceitava também crianças de famílias religiosas e também de famílias não religiosas, dentro da mesma estrutura de estudos. Então fui lá, fiz uma prova, fui aceito na yeshiva, terminei em 1984, terminei o koilel da yeshiva, né, já estava casado, fui tirar a carteira de motorista. E fui para Rehovot, uma cidade bonita, e peguei uma autoescola boa, e sabe, jovem assim, todo cheio de... E depois de algumas aulas, o meu professor olhou para mim no fundo dos olhos, e ele falou, olha, você sabe que israelense é dugre. Dugre quer dizer um nível de franqueza que não tem no mundo inteiro. De falar na cara 100% do que ele está pensando. Aqui no Brasil é proibido fazer isso. Se você vai falar na cara, você vai ofender a pessoa. Mas um israelense falando para outro israelense, eles não se ofendem. Eles até gostam. Está escrito os irmãos de Yosef, que eles foram verdadeiros, eles odiavam Yosef, então eles demonstraram isso, eles não foram falsos. Então eles moravam lá em Israel, né? Então israelense, assim, ele é muito franco. Não acho que isso é certo, mas não tem uma fonte de Kedushá. O fato dos irmãos de Yosef terem odiado ele e demonstrado isso é melhor do que ser falso, mas não é bom de qualquer maneira. Você fala assim, de qualquer jeito, o professor era muito bom, e ele era israelense, ele era muito franco, e ele falou, você é dugre com você é franco com você. Eu nunca tive um aluno pior do que você nessa autoescola, desde que eu fundei essa autoescola até hoje, olha o meu cabelo branco, nunca tive um aluno pior do que você. Me falou isso do fundo do coração, e ele era um profissional, ele entendia do assunto. E realmente, ele falou, ele não acredita que um dia eu consiga tirar a carteira de motorista. Aí eu falei para ele, então eu quero que você marque o meu exame para Hanukkah. Porque Hanukkah é uma época de milagres. Está escrito, Bayamim Maim, naqueles dias, Bismanazé, nesse tempo.
Então é uma época propícia para milagres. Ele falou para você, não vai adiantar nem marcar para Hanukkah desse ano, nem para Hanukkah daqui a 10 anos, você nunca vai conseguir tirar uma carteira de motorista, porque você realmente não tem aptidão para isso. Aí eu falei para ele, então marca para Hanukkah, eu estou pagando, eu decido aqui, eu sou... eu vim para outra escola, eu sou aluno, você é professor, quer dizer, eu estou te pagando o salário, então marca para Hanukkah. Ele falou, você vai perder o dinheiro à toa. Marcou para Hanukkah. Mas me deu risada na minha cara, falou, olha, Hanukkah desse ano você não vai passar nem do ano que vem, nem daqui a 10 anos, você vai ser o meu cliente mais velho. Chegou Hanukkah, eu estava há pouco tempo na outra escola, assim, só tinha ultrapassado o número de aulas que o governo obriga, e aí a gente chega lá no Ministério o Detran, vamos chamar isso de Detran, Departamento de Trânsito de Rehovot, e alguém cochicha para o professor, bem perto assim do ouvido dele, fala umas palavrinhas, o professor reúne a gente e fala, olha gente, eu vou contar para vocês, estamos num problema sério, tem um fiscal conhecido, que esse fiscal está aqui desde a independência de Israel, ele é um sobrevivente do Holocausto, ele passou trauma de guerra, e de vez em quando ele está com problema, hoje a gente chama isso de problema psiquiátrico. Antigamente ficavam com vergonha de falar que pessoa que é um sobrevivente do Holocausto ficou com um trauma de guerra, era falta de educação falar que ele tem problema psiquiátrico. Tinha que falar que ele é um herói e tudo, mas o professor falou, olha, eu vou contar para vocês, não quero que vocês publiquem, não, mas o cara está com um problema, ele passou a guerra, ele saiu de lá com trauma, com problemas, e ele tem um ciclo que quando ele está mais deprê, assim, ele se vinga nas pessoas que estão à volta dele. Então quando chega esse dia que ele está na crise, ele reprova todo mundo, e não tem como tirar ele porque é funcionário público, o cara já vai se aposentar. Mas hoje é o dia que ele está de crise, e hoje ele vai reprovar todo mundo, já avisaram, e sinto muito, vocês se esforçaram, e vocês fizeram tudo, e agora, coitados, vocês vão ser reprovados por causa do problema psiquiátrico dessa pessoa, mas a gente não tem o que fazer. Tem que remarcar para todo mundo, ele vai reprovar vocês, mas a gente remarca. E aí, o professor olhou para mim e falou assim, você vai ser o único que vai ser reprovado por merecer, porque você não sabe dirigir mesmo. Tá bom, a gente começa a prova, o cara entra assim todo, você vê que ele está em outro mundo, assim. Ele olha para a menina que está sentada do lado dele, fala, agora você senta aqui, você vai fazer estacionar de ré para o lado esquerdo. Aí ela começa a estacionar certinho, ele começa a gritar, berrar, ele fala, sua burra, você está fazendo errado, você é um perigo para a humanidade, você está reprovada. Aí ele pede para o outro menino, outro jovem, sentar na direção, fala, você vai estacionar para o lado direito. Ele começa a estacionar certinho, o cara começa a gritar, berrar, você é muito burro, é um perigo para a humanidade, você vai matar pessoas assim, está reprovado. Aí ele olha para mim, ele vai me reprovar na reta. Não precisava estacionar para a direita, estacionar para a esquerda, ele me reprova na reta. Aí ele fala para mim, agora você dirige reto, de volta para o Detran, de volta para o Ministério dos Transportes. Misrad Rishui chamava isso. Misrad Rishui, quer dizer, o Ministério do Rishayon, lá que te dá a carteira de motorista. Então eu começo a dirigir reto, e eu nasci no Brasil, primeira geração no Brasil, mas assim, até os 18 anos eu vivi aqui, então a gente está acostumado com os loucos que dirigem. Eu falo para minha mulher, nunca buzina para ninguém, que o cara pode estar drogado, bêbado, surtado,
Você nunca sabe quem é o motorista do carro da frente, ou do carro de trás, ou do seu lado direito. Você não sabe quem é quem. Então, você vê o perigo, foge. Não vai discutir. Então, eu estou andando na reta e o farol se abre pra gente, passa um carro, passa dois, vou passar. Estou vendo de longe um louco em alta velocidade, dou uma brecada. O fiscal quase que vai com a cabeça no vidro da minha brecada, e o louco passa o carro assim, na minha frente, quase que leva o cabelo do fiscal, assim, de tanto vento que ele fez. Aí o fiscal olha para mim e fala: você salvou minha vida, tá de salta-te, você salvou minha vida, você salvou minha vida. Você começa a chorar, fala: vamos voltar. Aí voltamos, todo mundo foi reprovado, só eu fui aprovado, só eu saí de lá com carteira de motorista. O professor olhou para mim e falou: olha, estou vendo um milagre com os meus olhos, estou vendo um milagre. Graças a Deus se passaram muitos anos, 84, 94, 2004, 2014, 36 anos, estou dirigindo, graças a Deus, já estou dirigindo melhor. Não assim, não tão melhor, mas melhor do que estava antes. Mas assim, não me vejo como alguém que conseguiria viver de Uber, ou se eu fosse motorista de táxi, de Uber, acho que eu não ia dar certo, mas graças a Deus dá para ir para o trabalho, para dar as aulas no meio do caminho. Mas isso tudo foi somente no mérito do Hanukkah. Bayamim Ma'em Bezmanazeh, quer dizer, naqueles dias, nesse tempo, quer dizer, o milagre que aconteceu naqueles dias, ele também acontece nesse tempo. Então, por causa disso, vamos aproveitar agora que já os dias de Hanukkah, os dias de luz, eles já ultrapassaram o número de velas, de velas acesas, já ultrapassou o número de velas apagadas, e tem muita gente que já dá presente de Hanukkah agora, nesse quinto dia de Hanukkah. E então, inclusive, já falei muitas vezes, não são todos os cristãos que eles têm Papai Noel e todas essas luzes. Na Europa, as pessoas viam, chegava nessa época do ano, eles viam a sinagoga cheia de luzes, e um rabino velhinho dava presentes para as crianças. E eles aprenderam, eles copiaram, como tudo que tem no cristianismo é copiado do judaísmo de uma maneira direta ou indireta. Me fala a festa da Páscoa. Para nós é Pesach, a liberdade, a gente saiu do Egito, nos tornamos um povo livre. Aí eles não tinham como aceitar isso, então eles inventaram já outro motivo para... Mas copiaram a festa e inventaram outro motivo para ela. Então, da mesma maneira que eles copiaram todas as luzes, os presentes de Hanukkah, tudo isso, inventaram... Não vamos entrar em detalhes assim, mas aí eu vou com a minha filha, com a Rivke, a gente vai para o shopping, eu falo: Rivke, olha como enfeitaram o shopping para Hanukkah, olha quantas luzes de Hanukkah colocaram aí nesse shopping, estão fazendo o trabalho para a gente. Então, voltando ao que importa, Hanukkah não é somente a festa das luzes, a festa dos milagres. Vamos pedir, vamos rezar, vamos pedir para Hashem, faça a sua lista, todos os milagres que você está precisando, pede, e fala: Hashem, estou pedindo em Hanukkah. Então, é uma época propícia para milagres, mesmo que eu não preciso do milagre, esse milagre que eu estou pedindo agora, eu só vou precisar dele na data, é um milagre pré-datado, vou precisar dele em tal data, mas já me faz um milagre pré-datado. Já me dá ele agora, já pré-datado, quer dizer, autoriza agora para quando chegar na época que eu precisar, ele acontecer.
הצלחה, בריאות, פרנסה ושפע ודשאר מיקרופונים, חכינו ככה שפלה, לא נזכסה מייס. סלוחה גזינט, פנוס, נחס, אפרי לכם חנוכה. חנוכה כשר ושמח לך ולכל המשפחה. כל טוב.